etc., com a marca Vivo. Imagina este processo sem o suporte da logística. É um processo de marketing, uma campanha de marketing, comunicando ao mercado as mudanças, mas quem teve que levar esses materiais a esses pontos distantes, centenas de quilômetros entre uma cidade e outra, foi o sistema logístico. Essa é uma atividade da logística de pós-vendas de apoio ao marketing. Vamos ver um textozinho aí, mais um texto para a gente entender a questão da satisfação e da insatisfação dos clientes. Um cliente satisfeito comenta sua experiência para cerca de 3 pessoas. Já um cliente insatisfeito faz propaganda negativa para 11 pessoas. Como vocês percebem, realmente um cliente insatisfeito é o pior negócio para qualquer empresa por causa do volume, da amplitude da sua divulgação negativa para a empresa. Então, melhor é ter clientes satisfeitos, porque embora eles divulguem menos a sua satisfação, pelo menos esta é positiva. O outro sistema importante logístico é o sistema de logística reversa. Esta é a área responsável por trazer de volta ao processo produtivo aqueles produtos que podem ser reciclados, reutilizados ou que devem ser destruídos, ter uma destinação final dada pela empresa. A logística reversa é uma resposta dos sistemas logísticos à preocupação da sociedade quanto às questões ecológicas. E aqui eu vou dar 2 exemplos bem objetivos para vocês. Um é o exemplo da Souza Cruz. A Souza Cruz vende o seu cigarro em embalagens, em carteiras, né? Essas carteiras são feitas em pacotes com 10 ou com 5, hoje já tem empresas fazendo com 5, e esses pacotes vêm dentro de caixas. Acontece que essas caixas são de papelão e essas caixas, na medida em que iam sendo esvaziadas, iam sendo jogadas fora. A Souza Cruz fez um estudo, reforçou um pouco mais essas caixas e hoje, no momento em que vai sendo feita a entrega, na hora em que essas caixas são esvaziadas, elas são desmontadas, elas são ditas colapsíveis, porque elas se desmontam sobre si mesmas e elas são colocadas no assoalho do veículo, que geralmente são vans, né, esses chamados veículos urbanos de carga, são colocadas no assoalho, deitadas, e voltam para a fábrica e são reutilizadas inúmeras vezes antes de serem descartadas, e descartadas num processo onde elas depois vão se transformar novamente, voltam para a indústria papeleira para ser novamente transformadas e voltar a serem caixas de papel. Um outro exemplo é o exemplo da Natura. A Natura orientou as suas consultoras para que divulgassem aos seus clientes que, devolvendo determinadas embalagens para a consultora, a cliente ganha um desconto nas suas compras e essa embalagem volta para a Natura, que vai reutilizá-la, vai voltar a utilizar essa mesma embalagem para aquele mesmo produto num ciclo contínuo aí, enquanto a embalagem, claro, estiver com toda a sua plenitude do seu uso para garantir que possa continuar sendo utilizado. Mas para fazer esses sistemas funcionar, a gente tem que compreender o conceito aí de funções e atividades logísticas. Quando nós falamos em funções logísticas, as funções logísticas são exatamente as mesmas dos subsistemas, ou seja, a função suprimentos, produção, distribuição física, pós-venda e reciclagem. Então, cada uma dessas funções tem uma finalidade, uma razão de ser. Suprimentos, responsável por suprir o processo. Produção, responsável por gerenciar os estoques dentro do processo produtivo. A distribuição física, responsável por pegar os produtos acabados e levá-los até o cliente final ao longo do canal de distribuição. A pós-venda, responsável por avaliar o processo todo e ainda dar suporte às atividades de marketing, garantindo também as peças, partes de reposição. E a logística reversa, responsável por retirar do ambiente aqueles
materiais, as sobras, os resíduos do processo, ou que vão voltar para ser reciclado ou reutilizado, ou que vão ter um destino final, seja o lixo, seja a destruição. Vamos ver um exemplo da unidade das pastilhas Sandvik na indústria de usinagem, para a gente ver como que isso acontece. O conceito de reciclagem da Coromant, CRC, Coromant Recycling Concept, é um serviço específico para pastilhas de metal duro usadas, oferecido pela Sandvik Coromant para todos os seus clientes. A Sandvik tem certificação ISO 14000. Todas as pastilhas de metal duro usadas são coletadas em uma caixa específica no próprio local de trabalho. Quando a caixa de coleta estiver cheia o suficiente, o conteúdo dela é transferido para uma caixa de transporte. A caixa de transporte cheia é então enviada diretamente para a Sandvik Coromant ou o distribuidor autorizado mais próximo. Como vocês puderam perceber no vídeo, a necessidade de se retirar determinados elementos para contribuir com a não agressão ao meio ambiente hoje é cobrada pela sociedade das organizações. E essa é a principal finalidade da função logística reversa, garantir que eu retiro do ambiente aquilo que pode ser retirado para que não fique indo para o lixo, causando danos ambientais sérios. Bom, sabendo quais são essas funções logísticas, eu tenho que compreender que para elas acontecerem, elas dependem de atividades logísticas. As atividades logísticas, elas se dividem em dois grandes grupos. E a gente pode dividir isso, claro, didaticamente, em atividades primárias e atividades secundárias. As atividades primárias são aquelas atividades responsáveis por garantir o processo logístico mais próximo do cliente. E elas são o processamento de pedidos, o transporte e a manutenção de estoques, ou também chamado de armazenagem. Essas são as atividades ditas primárias. As atividades secundárias ou de apoio são a armazenagem de materiais na entrada, o manuseio de materiais, as embalagens de proteção, a obtenção, a programação do produto e a manutenção de informação. Muito bem, estas atividades de apoio, elas se integram com as atividades primárias, de forma a garantir o nível de serviço desejado pelos clientes. Ou seja, por exemplo, a atividade de transporte. Para que o transporte aconteça bem, o objetivo do transporte é garantir que o material esteja disponível na hora certa, no lugar onde ele é desejado. Então, eu tenho que fazer com que ele chegue, o material, o produto, em condições de uso. Portanto, ele é suportado por duas atividades, manuseio e embalagem. Por quê? Porque o produto tem que ser manuseado com cuidado adequado e muito bem embalado para garantir que ele chega íntegro nas mãos do cliente. Por exemplo, você vai numa loja, compra uma belíssima televisão de LCD, maravilhosa, e aí a loja vai lhe entregar na sua casa. Você recebe, feliz da vida, aquele produto maravilhoso. Na hora que você vai retirar da embalagem, a tela está estragada. Sofreu um impacto e estragou. Onde houve o problema? Foi lá no processo de produção? Não. Foi depois, na hora em que esse material foi manuseado ou na hora em que ele foi transportado. Por isso, as atividades de manuseio e embalagem suportam a atividade de transporte. Assim como cada uma das atividades de apoio suporta uma das atividades primárias. Então, a manutenção dos estoques e o processo de compras, a manutenção de estoques de matéria-prima e o processo de aquisição, de obtenção ou compras, suportam a atividade de processamento de pedidos. A armazenagem é suportada lá pela programação do produto e pela manutenção da informação. Então, esta é a forma como a logística funciona, é desta maneira que ela acontece no dia a dia, e exatamente por ela ter essa capacidade de interagir com os clientes de uma maneira muito objetiva, muito rápida, e impactar sobre a satisfação dos clientes, exatamente pela criação da utilidade, de colocar o produto no lugar certo, na hora certa, em condições de uso, é que a logística
passa a ser um elemento importante na competitividade das organizações. Como vocês puderam perceber nessa nossa aula de hoje, a ideia da logística é integrar toda a organização, desde o momento lá do processo inicial em que eu tenho um produtor, passando por todos os fornecedores da organização, atravessando o processo produtivo, passando pelo seu canal de distribuição em direção ao seu cliente final. E ainda, o que tiver que voltar e puder voltar para o processo produtivo, volta. Vamos lá, exemplo de volta, a latinha de alumínio, né? Ela volta lá do consumidor, depois que tomei o meu refrigerante, a minha cerveja, e ela volta lá na indústria que vai derreter aquela latinha novamente para transformar ela em alumínio, numa chapa de alumínio que depois vai ser fabricada uma lata novamente que vai ser utilizada, reembalada. Aliás, o Brasil é o país com maior índice de reciclagem de latas de alumínio. Claro que por questões sociais, não por questões econômicas, mas também, né, a questão econômica impacta nesse exercício social aí. Então dá para perceber aí que a logística hoje extrapolou as fronteiras meramente de ficar armazenando, transportando materiais para lá e para cá. A logística hoje é uma ferramenta importante para a competitividade das organizações, porque ela afeta o serviço que eu presto ao cliente. Ela agrega valor aos produtos através de um nível de serviço. Consequentemente, ela atinge a competitividade da organização. Uma logística boa, uma empresa competitiva. Uma logística ruim, uma empresa sem competitividade. Essencialmente esse é o contexto onde hoje a gente encontra a logística empresarial. Muito bem. Chegamos ao final dessa aula, mas eu não poderia encerrá-la sem deixar uma dica importante de estudo para vocês. Eu gostaria de recomendar a leitura do livro Logística Empresarial, Perspectiva Brasileira. Esse livro é um livro organizado pelo professor Kleber Fossati Figueiredo e Paulo Fernando Fleury. Eles são da COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro foi publicado pela editora Atlas. E eu acho que é uma leitura muito interessante porque ele vai contribuir com vocês para uma perspectiva do Brasil, da visão do que acontece dentro das organizações brasileiras. E é um livro gostoso de ler porque você não precisa lê-lo sequencialmente. Você pode ler o capítulo que te interessar, depois ler outro, sem problema nenhum. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção de vocês. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.